Final de ano é estranho. Enquanto muita gente está comemorando, tem gente chorando em silêncio no banco de trás. Boa noite, pessoal. Aqui é o Rodrigo, mais uma noite rodando. Última semana do ano. As ruas cheias, o trânsito pesado e o coração das pessoas mais pesado ainda. Uns entram no carro rindo, falando de planos, viagens, conquistas. Outros entram calados, como se estivessem indo para um lugar onde não queriam estar. Essa corrida começou assim. Era quase 9 da noite quando parei em frente a um prédio simples, daqueles conjuntos antigos, pintura desbotada, porteiro eletrônico quebrado, o tipo de lugar onde você sabe que as pessoas trabalham duro só para manter o aluguel em dia. Uma mulher saiu primeiro, uns 40 e poucos anos, olhar cansado, mãos tremendo enquanto ajeitava a bolsa no ombro. Logo atrás, um garoto, uns 17, talvez 18 anos, alto, magro, cabeça raspada nas laterais, fone no ouvido, mochila nas costas. Nenhum dos dois se olhou. A tensão era tão pesada que eu senti no ar antes mesmo deles entrarem. Ela abriu a porta, respirou fundo, daquele jeito que a gente respira quando está tentando não desabar, e falou: "Moço, estamos prontos. Será uma longa corrida." A voz dela tremia. Olhei no GPS, era longe, uns 40 minutos. Uma clínica, daquelas afastadas da cidade, no meio do nada. Ela sentou no banco da frente, o menino atrás, nenhuma palavra entre os dois. E antes mesmo de eu sair com o carro, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. "Moço, hoje eu vou deixar meu filho em um lugar e não sei se ele vai me perdoar por isso." Eu engatei a marcha e entendi que aquela não era só mais uma corrida. Era a decisão mais difícil da vida dela. Antes de eu continuar, já deixa seu like e se inscreve. Essa história merece ser ouvida até o fim. Depois de alguns minutos em silêncio, ela começou a falar. Não comigo. Parecia falar consigo mesma, como se precisasse ouvir a própria voz para ter certeza do que estava fazendo. Ele sempre teve tudo, pelo menos tudo que eu pude dar. Ela contou que sempre foi uma mulher simples. Nasceu no interior, veio para a capital aos 18 anos com uma mala e um sonho. Trabalhou como diarista, depois auxiliar de limpeza, depois 2 empregos. Tudo para uma coisa, o filho. Quando ele nasceu, eu prometi que ele não ia passar pelo que eu passei, que ele ia estudar, que ele ia ter oportunidades. Ela conseguiu uma bolsa para ele numa escola particular, uma daquelas escolas boas, onde os pais chegam de carro importado, onde as festas de aniversário são em buffet caro. Ele estudava com filhos de médicos, empresários, e eu fazia de tudo para ele não se sentir menor. Comprava tênis de marca quando sobrava, dava um jeito de mandar lanche igual ao dos outros. Ela trabalhava dobrado, virava à noite limpando escritórios, pulava a refeição para economizar, pegava faxina extra no fim de semana. Eu achava que amor era isso, dar o que eu nunca tive, garantir que ele não sentisse falta de nada. O menino no banco de trás continuava em silêncio, mas eu senti que ele estava ouvindo. Ela respirou fundo, a voz ficou mais baixa. Só que, tentando dar tudo, eu comecei a não estar. Ela não via o filho acordar. Saía cedo, chegava tarde, deixava a comida pronta, deixava recado, mas não estava ali. Eu achava que era o suficiente, achava que ele entendia, que um dia ia agradecer. Mas a vida não funciona assim. Ela não viu quando o filho começou a mudar, não percebeu as novas amizades, não entendeu os atrasos, achou que era fase, coisa de adolescente. Eu dizia, é da idade, eu queria acreditar nisso. Até que um dia ela chegou em casa mais cedo, uma faxina tinha sido cancelada, e encontrou algo que não deveria estar ali. Ela não disse o quê, mas pela forma como a voz dela falhou, eu entendi. Ali eu percebi, eu estava perdendo meu filho, e talvez já tivesse perdido faz tempo. Ela tentou conversar, sentou com ele na mesa, desligou o celular dela, pediu para ele desligar o dele. Nada. Ele olhava para mim como se eu fosse uma estranha, como se eu não entendesse nada. Tentou impor limites, tirou o videogame, controlou o horário, proibiu de sair. Ele saiu pela janela. Tentou brigar, gritou, chorou,
Ameaçou. Ele ameaçou de volta. Tentou abraçar, pedir desculpas, disse que ia mudar. Ele riu na cara dela. Eu via meu filho ali, mas não reconhecia mais. Era como se algo tivesse tomado o lugar dele. Vieram as noites sem dormir, o telefone tocando de madrugada, escola, delegacia, hospital. Eu comecei a ter medo de atender o telefone, medo de abrir a porta, medo de olhar no espelho e ver o que eu tinha me tornado. Ela emagreceu 10 quilos em 2 meses. Parou de sair, parou de conversar com as amigas. A vida dela virou uma coisa só: salvar o filho. Mas ela não sabia como. Foi uma vizinha que sugeriu, uma mulher que tinha passado pelo mesmo, que tinha um filho que tinha voltado, que tinha uma história parecida. Ela me deu um papel com o nome de uma psicóloga. Eu guardei por semanas sem coragem de ligar. Até que uma noite ela encontrou o filho no chão do banheiro. Não disse o que aconteceu, mas a voz dela sumiu por uns segundos. Ali eu liguei. A psicóloga ouviu, pediu para ela levar o menino, fez avaliação, conversou com os dois separados, depois juntos, e disse algo que nenhuma mãe quer ouvir. Se você continuar assim, pode ser tarde demais. Foi ali que a palavra clínica apareceu pela primeira vez. Eu chorei por dias, me senti a pior mãe do mundo. Como é que uma mãe interna o próprio filho? Ela pesquisou, ligou para lugares, visitou 3 clínicas, perguntou tudo, leu depoimentos, conversou com outras mães e tomou a decisão. O menino no banco de trás se mexeu, tirou o fone, olhou pela janela. Pela primeira vez, ele falou: "Eu não quero ir." A voz dele era fina, quase um sussurro. Ela se virou, os olhos encheram. "Eu sei, filho." Silêncio. "Mas eu prefiro que você me odeie vivo do que me ame e não esteja mais aqui." Ele voltou o fone, mas eu vi no retrovisor. Uma lágrima desceu. Os próximos minutos foram pesados. Ninguém falava. Só o som do carro cortando a noite. Eu olhava para o GPS. Ainda faltavam 20 minutos. Ela mexia nas mãos, pegava o celular, guardava, pegava de novo. "Moço, você tem filhos?" Eu disse que sim. Uma menina de 5 anos. "Aproveita enquanto ela é pequena, enquanto você é o herói dela." Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Porque um dia você vai errar e ela vai te olhar de um jeito que dói mais que qualquer coisa. Eu não soube o que responder. Ela continuou: "A gente cria os filhos achando que amor é suficiente, que se a gente amar muito, nada de ruim vai acontecer. Mas não é verdade. Às vezes o mundo é mais forte. Às vezes a gente erra sem querer e, quando percebe, já foi longe demais." O menino no banco de trás estava quieto, mas eu sabia que ele ouvia cada palavra. "Eu não sou perfeita, longe disso. Eu trabalhei demais. Eu não estive presente. Eu achei que dinheiro, que escola boa, que roupa de marca, que isso compensava. Mas não compensa. Nunca compensou." Ela olhou para trás. "E agora eu estou tentando consertar, do único jeito que eu sei, mesmo que você não entenda, mesmo que você nunca me perdoe." O menino não respondeu, mas algo mudou no ar. A placa apareceu. Clínica Recomeço, 500 metros. Ela apertou a bolsa, respirou fundo. O menino tirou o fone de novo, olhou pela janela. A clínica estava no alto de um morro, cercada de árvores, portão alto, luz branca. Parei o carro em frente. Ela ficou parada, alguns segundos, talvez 1 minuto. Ninguém se mexeu. "Moço, você pode esperar?" Assenti com a cabeça. Ela abriu a porta, devagar. Cada movimento parecia pesar 1 tonelada. Depois abriu a porta de trás. O menino desceu, mochila nas costas, olhar vazio. Eles ficaram ali, de pé, um de frente para o outro. "Filho." Ele olhou para ela. "Eu te amo. Eu sempre te amei. E é por isso que eu estou fazendo isso. Não porque eu quero te machucar, mas porque eu não aguento mais ver você se machucando." Ele engoliu seco. "Esse lugar, eles vão te ajudar, do jeito que eu não consegui."
Ela deu um passo. Abraçou ele. Forte, daquele jeito que mãe abraça, como se quisesse proteger de tudo, mesmo que o perigo estivesse dentro. Ele ficou duro, mas depois, devagar, ele levantou os braços e abraçou de volta. Os dois ficaram assim não sei quanto tempo, mas pareceu uma eternidade. Quando se soltaram, ela segurou o rosto dele. 3 meses. É só 3 meses. E eu vou estar aqui, no último dia, te esperando. Eu prometo. Ele acenou, sem palavras. Virou as costas e caminhou até o portão. Uma mulher de jaleco branco apareceu. Cumprimentou ele, pegou a mochila, conversou baixo. Ele entrou e a porta fechou. Ela ficou ali, parada, olhando para a porta. Eu não apressei, não buzinei, só esperei. Depois de uns 5 minutos, ela voltou. Entrou no carro. Não chorou, mas parecia que tinha deixado metade dela lá dentro. Pode me levar para casa. A voz estava vazia. Liguei o carro, voltamos pela mesma estrada. Só que agora o silêncio era diferente. Não era tenso, era triste, mas também era alívio, uma mistura estranha. No meio do caminho, ela falou: "Sabe o que é mais difícil? Não é deixar ele lá, é voltar para casa vazia, é dormir sozinha sabendo que ele está lá, é acordar e não ouvir o barulho dele no quarto, é isso que ninguém fala." Eu continuei dirigindo. Mas se isso salvar a vida dele, se ele voltar diferente, se ele tiver uma chance... Ela parou. Vai ter valido a pena. Chegamos no prédio. Ela pagou, desceu devagar. Antes de fechar a porta, ela se virou. "Obrigada." "Por quê?" perguntei. "Por não me julgar, por não ter feito perguntas, por só ter escutado." Ela fechou a porta. Entrou no prédio. Eu fiquei ali, motor ligado, olhando para as luzes do apartamento acenderem. Final de ano é isso. Enquanto uns contam os dias para a virada, outros contam os dias para um reencontro. Enquanto uns brindam conquistas, outros brindam a esperança. Aquela mãe tomou a decisão mais difícil de todas. E eu só fiz o que sempre faço. Levei alguém de um lugar para o outro. Mas às vezes, a gente não está só levando corpos. A gente está levando vidas, histórias, dores, recomeços. E essa eu vou levar comigo para sempre. Até a próxima corrida. Se você ficou até o final, obrigado. Deixa seu like, se inscreve e comenta aí de qual cidade você está me ouvindo.